uma lição, né? Dessa vez resistindo à tentação no caminho. Glória a Deus. Aqui, o textual está em Mateus 6, versículo 41. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Pai, sabemos, Deus, que as circunstâncias da vida não podem tirar, Senhor Deus, a primazia que é o Teu nome, a primazia que é estar na Tua palavra, que é estar na Tua presença, estar na Sua casa. Abençoa aqueles irmãos que já chegaram, aqueles que estão lá no caminho, também aqueles que não puderam vir. O Senhor sabe o motivo, o Senhor conhece todas as coisas, mas quanto a nós que estamos aqui, que o Senhor possa nos dar uma noite de aprendizado, uma noite de edificação para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Aqui, textual, está em Mateus 26, versículo 41, que nos diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. Verdade prática diz assim: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Amém? Vou contar até 3 quando nós vamos aqui falarmos e recitar todos juntos. 1, 2, 3. No lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Glória. Então, vamos para a leitura bíblica. Se você quiser acompanhar pela sua Bíblia, ou não, também tem aqui no slide. Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Lembrando que o Espírito ali está com E maiúsculo. Então, está se referindo à terceira pessoa da Trindade, ao Espírito Santo de Deus, né? Conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei se prostrar e adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Versículo 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Então, vamos aqui para a nossa introdução, só relembrando a temática de hoje, que é resistindo à tentação no caminho, né? Nessa caminhada que a gente dá para os céus, precisamos resistir à tentação. Então, o que nós vamos ver aqui nesta noite? Primeiro, o conceito bíblico de tentação, os 2 sentidos da palavra tentação, a origem da tentação, como ocorre a tentação, como vencer a tentação, o exemplo de Jesus, os perigos de ceder a esta tentação, né? E por último, a tentação e a postura do cristão. Como
deve ser a minha, a sua, a nossa, a postura da igreja mediante a tentação. Então vamos para o primeiro tópico aqui. Aqui, ó, a tentação e sua esfera humana. O panorama bíblico sobre a tentação. Então, o conceito bíblico de tentação. Quais são os conceitos bíblicos, né? Vamos lá, em termos gerais, tanto no grego como no hebraico, a palavra tentação significa teste, prova, né? Então, o que é tentação? Teste, uma prova. Mais adiante aqui, trata-se de uma situação que coloca à prova e em teste a fidelidade e integridade do indivíduo diante de Deus. Tá bom? Lembrando, gosto muito de enfatizar isso. Nós estamos vendo aqui a imagem provavelmente de Jó, né? Jó estava ali no pó, né? Jó estava ali com as chagas abertas, doente, né? Jó estava passando por esse processo de prova, de tentação, não é isso? E nós conhecemos bem a história de Jó. Se você for ler a história de Jó, no capítulo 1, versículo 6 ao 12, tem todo o relato, né, de como Jó chegou a esta situação. O próprio Deus dizendo para Satanás, né, não foi um homem dizendo para o diabo, não foi ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus falando para o diabo, né, testemunhando sobre Jó, falando para o nosso acusador acerca da fidelidade, da comunhão, da obediência de Jó, né? Então Jó, ele é um exemplo ali de servo, um exemplo de cristão, um homem temente a Deus, que se desviava do mal, né? Fiel, um homem que enquanto seus filhos estavam ali banqueteando, festejando, ele estava fazendo o quê? Sacrifícios a Deus, com medo de os seus filhos terem pecado contra o Senhor. O pensamento de Jó, né? De repente meus filhos podem ter pecado contra ti, meu Deus. Eu vou sacrificar em nome deles, né? Para santificar os seus próprios filhos. Então Jó é um grande exemplo ali de servo do Senhor. Ali, ó, sobre a questão de Jó e a fidelidade e integridade, e esta questão da prova e do teste, eu gosto sempre de enfatizar o seguinte: Deus não vai testar, Deus não vai provar ninguém para conhecer, tá? Porque Deus não precisa me testar nem te testar para conhecer você e eu, não precisa. Mas, então para que serve? A prova e a tentação, ela serve para que eu conheça a Deus, para que eu possa demonstrar como eu sou fiel ou não, o tanto que eu sou íntegro ou não, o tanto que eu sou obediente ou não. Então, esse teste que Deus muitas vezes coloca a pessoa, faz a pessoa passar, lógico, é para moldar o caráter, né? É para forjar esse caráter, é para fazer com que a pessoa cresça na fé, é para fazer com que a pessoa entenda o processo da caminhada e também para que a pessoa se autoconheça, né? Possa entender e possa compreender que eu preciso, acima de tudo, me manter íntegro e me manter fiel. Então Deus não vai provar ninguém para conhecer esse alguém, porque Ele já conhece, mas Ele permite prova e às vezes permite tentações para quê? Para que eu possa conhecer a Deus de uma maneira mais profunda, para que eu possa ter experiências com Deus. Lembra de Jó, voltando para a história? No final da tentação dele, de todo o processo que ele passou, o que ele disse? Antes eu conhecia a Deus por ouvir e falar. Depois que ele passou pelo processo, aí ele disse: agora eu conheço da maneira que Ele é. Quem pode dar glória a Deus? Porque ele passou pelo processo. Então tem muita gente na caminhada cristã que só conhece a Deus porque ouviu um testemunho, né? Porque alguém passou por uma experiência e não tem vida com Deus. E vida com Deus, experiência com Deus, essa pessoa ela vai começar a adquirir a partir do momento que ela for provada, testada, não é isso? Tem até um louvor que diz, né?
Que os dois sentidos da palavra tentação. Tentação com o sentido apenas de um teste ou prova. Podemos ver lá Gênesis, né, capítulo 22, versículo 1. Nós podemos ver também Tiago, capítulo 1, versículo 2 e versículo 12. Podemos ver ali a figura de Abraão, que foi provado, né, por Deus, quando Deus pede o seu filho e ele não negou de maneira nenhuma, ele cumpriu o pedido de Deus e foi sacrificar o seu próprio filho, né? Que ali aponta também até para a questão de Cristo, né? O pai sacrificando o filho pelo amor de uma obediência, né? E aqui embaixo a gente pode ver ali possivelmente a figura do rei Davi, que estava vendo ali a Batseba, né, se aprontando para tomar banho, e ali foi uma tentação. Então olha os dois sentidos ali, né? Usa o sentido quando Deus pede a Abraão o seu filho, e embaixo o sentido da tentação carnal, né? Foi levado pelo impulso carnal. E o impulso carnal pode nos colocar em mais emoções, né, diante de Deus. Pode nos levar para abismos. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? Como se a pessoa estivesse dentro de um processo que não acabasse nunca. Tentação no sentido de indução ao erro e ao pecado, né? Então ali, o primeiro o teste e o segundo como uma indução ao pecado e ao erro, como no caso ali da figura representativa de Davi. Então, a origem da tentação, considerando o seu sentido de indução ao pecado, a tentação possui duas vias originárias. Vamos ver ali. Primeiro, tentação vinda da parte do diabo. Neste caso, a tentação é extrema, cujo objetivo do adversário é desviar a pessoa do propósito e plano de Deus para a sua vida. Então o diabo vai colocar obstáculos, vai colocar barreiras, vai colocar distrações para que o projeto de Deus, para que aquilo que Deus tem planejado para a vida do homem, muitas das vezes não se cumpra, porque esse homem está desviando o seu propósito, não vigiando e muitas das vezes dando legalidade para que o diabo possa desviá-lo do seu foco, do seu objetivo, né? Podemos ver a tentação do homem lá no jardim do Éden. Gênesis capítulo 3 relata sobre esta tentação. Outra aqui, tentação vinda da parte do próprio ser humano, tá? Então temos visto ali a tentação vinda da parte do diabo, tá? E aqui a tentação vinda da parte do próprio ser humano. A gente vê a figura de cima, a antiga serpente, né? O diabo trazendo ali uma maneira de tentação, seja ela através do dinheiro, seja ela através do poder, né? Lembra que o diabo fez com Jesus? Ele prometeu o quê? Dar a Cristo todos os reinos da terra. Ele prometeu para Jesus o quê? Exatamente isso, o poder, né? E o que o diabo tem prometido hoje às pessoas aí fora? A mesma coisa, né? Dinheiro, fama, luxo, né? Uma maneira de tentar desvirtuar e tirar o foco desta pessoa do propósito de Deus. Então o objetivo de Satanás é tirar o homem do propósito de Deus. Tudo que ele puder fazer, ele vai fazer para tirar o homem do propósito de salvação de Deus. E temos ali a tentação vinda do próprio ser humano. Por causa de quê, irmão? Por causa da natureza caída, por causa da natureza adâmica, do pecado, a concupiscência dos olhos, né? Que é o desejo desenfreado dos olhos, da cobiça, né? Do desejo carnal, do desejo hormonal, né? Muitas das vezes não há um controle, e isso precisa ser controlado. E como a gente pode fazer isso? Existem seus mecanismos para que o homem possa controlar-se, né? Os seus impulsos. O homem não pode agir de uma maneira sem pensar, como se fosse um animal irracional, né? Sabemos que um animal, o cachorro, o gato, os animais irracionais,
está na teia que leva ele a fazer, ele faz, é um instinto, né? Melhor dizendo. Só que nós, seres humanos, feitos e criados por Deus, não podemos deixar que esses impulsos nos dominem. Pelo contrário, precisamos colocá-los diante de Deus e colocá-los subjugados à palavra de Deus. Amém? Então, tem essa imagem aqui, né? O homem está ali sendo levado por uma tentação carnal, né? Olhando ali para a mulher. Ó, esta tentação está enraizada nos desejos pecaminosos da natureza caída do homem, que é inclinada para o mal desde o seu nascimento. Ó, a tentação como um fenômeno humano. Como a gente pode desenvolver isso? Considerando também seu sentido de indução ao pecado, a tentação é de fato um fenômeno inerente ao ser humano e influenciado pelo mundo ao seu redor, o que nos leva a entender que, primeiro, Deus não é o autor da tentação para o pecado. No entanto, as provações e tentações que enfrentamos servem como teste de nossa fidelidade para com Deus. Vamos ver ali, ó, essas imagens são bem sugestivas. Que é isso? Somos tentados por aquilo que nós vemos, não é isso? E hoje, as redes sociais, hoje, a mídia prega um modelo de vida, né? Prega um modelo de comportamento, prega um modelo corporal. E essa leitura, muitas das vezes, de influência do mundo, ela não é desde hoje. Não é só porque tem a tecnologia, porque tem o computador, porque tem a internet. Não. Sempre existiu. Por exemplo, no mundo antigo dos gregos, eles adoravam o corpo. Eles tinham uma adoração pelo corpo perfeito, né? Pela silhueta perfeita, pela beleza perfeita, né? Então, era algo que atraía, através da cultura grega, eles atraíam as pessoas, eles cultuavam o seu próprio corpo, eles eram obcecados pelo seu próprio corpo. Aí a gente vai ver, por exemplo, na mitologia grega, um personagem muito interessante que hoje é até objeto de estudo da psicologia. É um personagem da mitologia grega que ele, ao observar a sua própria imagem, ele se apaixonou por ele mesmo. E o nome desse, entre aspas, Deus é chamado Narciso. Por isso que hoje existem os narcisistas, né? Quando alguém fala assim, fulano é muito narcisista. O que é isso? Remete exatamente a essa mitologia de uma pessoa que adora a si mesmo, tem ela como primeiro lugar, né? Aí vem o egocentrismo, aí vem o ego, né? Quando o homem ele se coloca no centro, né? E assim, aí de lá para cá, essa cultura grega, romana, que vem influenciando, vem se desenvolvendo a cada momento, vem se desenvolvendo, eras e eras, etapas por etapas, até chegar em nós, no mundo ocidental, que somos influenciados pela cultura grega. Sabe disso? Muita coisa que a gente, por exemplo, que o mundo ocidental, que o nosso mundo, que nossa parte ocidental do planeta vive, vem de lá dos gregos, vem dessa cultura aí. E quando a gente fala sobre as tentações que enfrentamos e os testes de fidelidade, e quando falamos sobre essa influência do mundo, a gente está falando não somente do mundo antigo, mas também estamos falando do mundo presente, que foi influenciado por esse mundo antigo, e de lá para cá as coisas vêm o quê? Só se agravando. E hoje, com o advento da internet, a gente vê uma porrada de gente aí
ser famoso, vender sua alma para o diabo, né? Onde as pessoas querem porque querem estar ganhando os vínculos de mídia, né? Quer ser famoso, quer estar aí na mídia, quer estar nos holofotes, quer estar na fama. Aí vem o culto ao corpo, que hoje também existe, e muitas das vezes até de uma forma mais desequilibrada, quando a gente vai perceber um perfil de corpo que a mídia pega. Qual é o perfil de corpo perfeito? Qual é o corpo perfeito que a mídia pega? Né? Você precisa ter um corpo, como diz, fitness, né? Aí as mulheres e os homens ficam doidos, malucos aí, tomando porcarias, até venenos, remédios, sobre remédios, para ter aquele corpo perfeito. É o mesmo. Não, aí ficam obcecados pelo corpo perfeito, obcecados por isso. E aí, tira o quê? O tempo que poderia ser aplicado e o tempo que eu poderia estar dando e tomando para Deus, eu estou mais preocupado com o meu corpo. Irmãos, não é prejudicial você cuidar de você, é necessário a gente cuidar da nossa saúde. O problema é quando isso se torna um centro. O problema é quando eu me torno vaidoso demais com essas questões, né? O problema é quando eu deixo isso tomar uma amplitude muito grande na minha vida. E aí eu não posso, porque daqui a pouco eu estou adorando o meu corpo, daqui a pouco eu estou idolatrando o meu corpo, né? Eu estou idolatrando a mim mesmo. E aí eu estou adorando o meu ser, o meu eu, o meu ego. E aí o que acontece? Será que essa adoração é para Deus? Será que isso é para louvor a Deus? Não, é para louvor de mim mesmo. Aí a gente precisa tomar cuidado, porque é sorrateiro e o diabo ele é astuto e astúcio. Ele vem com sapatinho de lã, como diz os mais antigos. Ele vem suave, né? Ele vem ali de uma maneira bem suave. Você nem está percebendo que o diabo está ganhando espaço, ganhando terreno. E quando você for menos esperar, aí já não tem como mais você voltar atrás. E se voltar atrás, pode ter uma perda muito grande, porque eu não vigiei lá atrás. Outra questão, a responsabilidade pela queda da tentação sempre recai sobre o ser humano, pois somos nós que cedemos ou não aos desejos pecaminosos da nossa natureza carnal. Aqui, embora o inimigo possa nos tentar e nos influenciar, a decisão é sua, tá? A decisão final de ceder ou não à tentação é sempre nossa. Resistir ao diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa é a receita. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmão, eu vejo pessoas aí idolatrando e tendo como ídolos outro ser humano. É outro erro muito grave. Você pode admirar o trabalho de alguém, você pode admirar o talento de alguém, né? Nossa, como fulano é dedicado, como fulano é dedicado. A gente pode admirar o trabalho de alguém, né? Seja em determinada área, seja a área que for, seja na área esportiva, né? Seja até mesmo na área espiritual ou na igreja, né? Alguém que Deus tem usado de uma forma bela, bonita, profunda, né? Tem se dedicado à palavra do Senhor, tem se dedicado, né, ao louvor, tem se dedicado muitas vezes até mesmo à igreja, que aí as pessoas às vezes não têm uma imagem na parede, não tem uma imagem, né, de uma, entre aspas, santa na parede da sua casa, mas tem no seu coração, mas tem na sua rede social um ídolo, não é? Então, a gente pode sim admirar o trabalho de alguém, a maneira que Deus usa aquela pessoa, mas irmão, vamos tomar cuidado para a gente não começar a idolatrar pessoas iguais a nós.
Irmão, se ficar 3 dias sem tomar banho, fede CC, fede a sua aqui. Outro, né? Menos, né? Quando morre, gente, vai procurar. Então, assim, aí as pessoas pegam um outro ser humano e colocam no altar, colocam numa posição que não é para ele estar lá, não é para ela estar lá. Muitas vezes, seja na área esportiva, tem gente que mata e morre por time. É sério, tem gente que mata e morre por time. É ou não é? Tem gente que, misericórdia, no dia do jogo do time dele, ele se ficar na igreja também. Né? Você pode até ficar triste porque o seu time perdeu, né? Tomou de 6-1, tudo bem. Você pode até ficar triste, mas você não pode querer deixar de parar a sua vida, ficar enfesado dentro de casa, né? Aborrecido do trabalho, né? Deixar isso mudar e mudar a sua mente, mudar a sua vida. Tem gente que é assim, irmão. É ou não é? Mas que aí, quem está no centro? Quem tomou o lugar? Será que é Deus que está no centro da minha vida? Ou é um time de futebol? Será que eu estou tomando cuidado também de colocar e de ter um certo ídolo? Será que eu estou colocando alguém no pedestal ou numa postura que não é para ela estar na minha vida? Então a gente precisa pensar nisso, porque é uma maneira de o diabo também tirar a primazia de Deus das nossas vidas. É uma maneira de o diabo também enganar, trazer engodo, trazer ali a armadilha, que menos esperto cair. Daqui a pouco está o camarada perdido e dentro da igreja. Porque não vigiou. E aí às vezes, estou fraco na fé, não consigo orar, não consigo jejuar, não consigo fazer isso e aquilo, estou só desanimado. Lógico. Porque essas coisas você não percebeu, o diabo foi colocando ali e deixou você vivo dentro da igreja e morto dentro da igreja. Antigamente as pessoas desviavam da igreja para o mundo, né? Hoje não. O diabo está desviando as pessoas dentro da igreja, espiando as pessoas dentro da igreja. Né? As pessoas saem de casa, vêm de casa para a igreja, não é a mesma coisa de estar em qualquer outro lugar. Né? Então qual é o objetivo que você tem na caminhada? Então essas são as tentações que o diabo coloca, e muitas das vezes não é nem o diabo, não. Muitas das vezes sou eu mesmo, que não vigio, e de repente eu estou entrando por uma porta que Deus disse assim, não é para você ter entrado por aí. Não é para você ter feito isso aí. Então assim, existe a ação do diabo, mas também existe a ação do homem. Então, vamos prestar atenção, vamos analisar, vamos pensar para fazer, e não fazer para depois pensar, porque aí pode ser tarde demais. Segundo, o Senhor Jesus e a tentação, o exemplo de Jesus. Então, a tentação de Jesus, Mateus 4, versículo 1 a 11. Uma das características mais marcantes da tentação de Jesus é o fato que ela começou com uma direção de Deus. Quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Então, o próprio Espírito Santo conduziu Jesus para ser tentado. Outra aqui, Isso não significa que Deus é o mentor da tentação, mas que, neste caso específico de Jesus, o objetivo de Deus era derrotar o diabo na humanidade de Jesus Cristo. Outro, já o objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse, olha aí, o seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. O diabo vai sempre trabalhar dessa mesma maneira, vai utilizar mecanismos, sim, mas para quê? Para desviar o ser humano do seu propósito, para que o homem possa satisfazer seus próprios desejos, suas próprias necessidades, contrariando muitas das vezes a vontade de Deus. Então vamos tomar cuidado, lembrando que o diabo tentou Jesus com a palavra. O diabo
diabo usou a Bíblia para tentar Jesus. O diabo usou textos da Bíblia para tentar Jesus. Não se esqueça. Então o diabo é inteligentíssimo. A gente não pode de maneira nenhuma, tá? Menosprezar, a gente não pode temer, porque nós temos um que é maior que ele, que é o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, e sabemos que ele já está derrotado, mas a gente não pode de maneira nenhuma, tá? Menosprezar a sua inteligência. O diabo, ele anda com a derredor, buscando uma brechinha para tragar, tá bom? Então aí, ó, ele é inteligente. Então, se ele tentou Cristo com uma palavra e ele tentou Jesus, você acha que o diabo não vai tentar a minha pessoa e a sua pessoa? Vai. Ó, por isso houve um ataque intenso do adversário contra Jesus. Então o diabo vai lutar aí para tirar você do propósito, para fazer você entrar para uma porta que Deus não quer, para fazer você satisfazer os seus próprios desejos, achar que você tem que suprir você mesmo, suprir suas próprias necessidades, muitas das vezes até contrariando aquilo que Deus não quer. Aqui, ó, as áreas que Jesus foi tentado. Vamos ver as áreas ali. As áreas da tentação na área física ali, ó. Visava atender as necessidades básicas de Jesus naquele momento, que após 40 dias de jejum, ele teve o quê? Teve? Fome. Então, a área física, né? Jesus, depois de ter jejuado 40 dias, 40 noites, ele teve fome. Então o diabo ele sempre vem tentando na nossa necessidade, né? Olha lá, nesta área Satanás questiona a filiação divina de Jesus, desafiando sua dependência de Deus para prover suas necessidades básicas. O outro, tentação na área da natureza divina, visava testar a proteção de Deus para com ele. E mais uma vez questiona sua filiação divina. A intenção era levar Jesus a esperar por uma intervenção divina para evitar a queda e potencialmente usar um ato miraculoso deste para obter reconhecimento público. Quando ele se lança daqui abaixo, né? Porque está escrito que aos anjos dará ordem pelo Espírito para que não tropece com teu pé em pedra. Então, o diabo estava tentando fazer com que Jesus provocasse um milagre e desafiando ali a natureza divina, né? Outra coisa, tentação na área espiritual estava relacionada à ganância e poder humano em troca de adoração. Então aqui Satanás oferece a Jesus uma maneira mais fácil e rápida de alcançar sua missão e ser rei, evitando o caminho da cruz. Se ele se prostra ali e adora o diabo, a Deus cruz, a Deus redenção, a Deus projeto de perdão da humanidade ali. Então, essas foram as três áreas. Como Jesus venceu? Podemos ver ali a imagem, a expressão, vai de Satanás, porque assim está escrito. Então, Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus. Amém? Então lá, como Jesus venceu a tentação? Em cada uma das três tentações, Jesus usou a palavra de Deus como sua principal arma espiritual, sempre dizendo, está escrito, não é isso? Na primeira tentação, Jesus responde citando quem é ali? Deuteronômio 8:3, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aqui ele enfatizou a importância da dependência de Deus e da necessidade de obediência à sua vontade sobre nossas necessidades materiais. Segunda tentação, Mateus 4:7. Jesus responde citando Deuteronômio 6:16, demonstrando que a confiança em Deus não deve ser provada de maneira imprudente, mas sim baseada na obediência a Deus. Terceira
responde citando Deuteronômio 6,13, afirmando que só a Deus se deve adorar e servir, rejeitando a oferta do diabo e mantendo sua lealdade ao Pai Celestial. Jesus via as Escrituras como a autoridade suprema de fé e prática, e assim, ao longo do jejum e da oração, venceu a tentação com louvor. Jesus nos mostra e nos dá aqui maneiras poderosas para vencermos o diabo. Primeiro, através do jejum e da oração, e através do conhecimento da palavra de Deus. Não tem como vencermos o diabo se nós não mantivermos uma vida de oração, de leitura, de estudo, sendo alimentados pela palavra, jejuando, orando e buscando a sua presença. Não tem como. Veja que o diabo veio com a palavra tentar Jesus, mas Jesus, com a palavra, venceu o diabo. Então o diabo ele conhece a Bíblia. O diabo ele conhece, tá? Então o diabo ele conhece a Bíblia de capa a capa. Então não entenda, então assim, não menospreze. Outra questão, a vida de oração é uma das partes mais complicadas e mais perseguidas da vida do cristão. É a vida de oração. Você já colocou algum propósito diante de Deus assim? Você olha, hoje vou orar durante 30 dias por esse propósito aqui. Você já viu como é que é difícil? O diabo ele se manifesta de todas as maneiras. Ele usa alguém não vigia, ele usa uma palavra para tirar você do sério. Ele vai tentando você e de repente você vai ficando liada, e aí você já esquece de orar, e aí você já fica estressado, e aí no trabalho coisas que não aconteciam começam a acontecer. Tudo isso ele vai fazer para tirar você do foco. Mas é preciso o quê? Postura. É preciso o quê? Que eu me mantenha na posição de quê? De alguém que de fato quer. Entendendo que esse processo de jejum, de oração, e esse processo aqui, ele deve ser o quê? Contínuo, é todos os dias. É vencer a preguiça, é vencer o cansaço, é vencer a você mesmo, é vencer o seu próprio desejo. Aí você coloca o celular para despertar 4h30 da manhã, por algum motivo, não desperta. Aí fala assim, meu Deus, eu coloquei o celular para despertar 4h30 da manhã e não despertou. Aí você esquece de colocar para despertar. Aí desperta, você não acorda, não levanta. Aí você colocou o propósito, eu vou ler 3 capítulos da Bíblia. Eu só saio de casa se eu ler 3 capítulos da Bíblia. No primeiro dia você até vai, no segundo, no terceiro, no quarto, aí no quinto você se sente cansado, já não esquece. Não, vou deixar para ler no final da noite antes de dormir. Aí na hora que você vai dormir, você não lê, aí você já perdeu aquele propósito. Não é isso? Vou fazer um propósito de rede social. Aí você fica ali 2 dias, 3 dias, 4 dias, mas você fica, meu filho, doido para saber da notícia, né? Porque você não desgruda do seu celular, não é? O Instagram é a sua extensão, não é isso? Tem gente que é viciado em rede social, quando acorda, não dá nem um bom dia, já é, cadê o celular? Já vai procurando o celular para poder pegar, para ver a notícia. Sim ou não? E aí você fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, no 4º dia você fala assim, tá bom, na hora de eu entregar por aqui, eu vou até aqui. Sendo que você fez um propósito de 30 dias. O que é isso? É você vencer a você mesmo, porque trata de você mesmo, e você vencer exatamente o diabo. Porque ele, através disso aí, ele vai colocar barreiras e impedimentos para que você não cumpra com o seu propósito.
Mas a gente vence o diabo com o quê? Quem sabe? Com que a gente vence o diabo? Com o quê? Gente, quem sabe? Vamos lá. 1, 2, 3. Isso. Você tem feito isso? Amém? Quem tem feito isso, levanta a mão. Sem mentir. Não minta, não. Jesus sabe. Jesus conhece você. Amém. Vou acreditar, viu? Vamos para frente. Vem comigo, como diz André. Então, terceira dica: resistindo à tentação. Como vencer a tentação? Mas se você não sabe como vencer a tentação, vamos aprender. Conscientizando-se da realidade e continuidade da tentação. Então, eu preciso estar consciente, né, que a tentação, ela é uma realidade, tá? E muitas das vezes está aí de forma contínua, todos os dias. A gente precisa matar o leão aí, né? Então, ó, por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum e da meditação da palavra de Deus, o inimigo não deixará de nos tentar. Então, somado a isso, temos a nossa natureza pecaminosa, que nos acompanhará até que sejamos arrebatados, ou individualmente, ou coletivamente. Além disso, vivemos em um mundo que constantemente nos apresenta valores, ideologias e costumes contrários à palavra de Deus. Isso é feito por meio do relativismo, liberalismo e relativismo. É um processo onde não existe, por exemplo, uma verdade certa, aquilo que é absoluto. Tudo é relativo. Ah, não, depende do ponto de vista. Isso é relativismo, né? Liberalismo é quando se libera tudo, né? Quando está tudo liberado aí, pode fazer o que quiser, né? Nada atrapalha, nada vai trazer um prejuízo, digamos assim, no mundo espiritual. E também pela cultura da pós-modernidade que existe, que essa cultura da pós-modernidade, ela vem junto com o quê? Com as ideologias, né? Quais são as ideologias que hoje são pregadas aí fora? Bastante ideologia. Uma delas, vamos lá, a ideologia da liberação do aborto, não é isso? Aí tem aí essas ideologias do LGBTQIA+, um bocado de letra, que eu nem sei mais. A ideologia de que um se sente homem no corpo de mulher, mulher no corpo de homem. Não já viu isso aí? Aí tem os binários, não binários, os héteros, os homos, e por aí vai. Tanta coisa que, né? O novo formato de família, né? Então, assim, olha só o que aconteceu com dessa pós-modernidade. Tudo isso são relativismos. No mundo pós-moderno que a gente vive, essa figura de pai e mãe tem sido desconstruída, né? Homem e mulher que constituem a família. Não, hoje mulher com mulher pode formar uma família, homem com homem pode formar uma família. E aí? É relativismo. Isso vai de encontro ao quê? Aos princípios de Deus. Tem muito crente aí, muitas irmãs da igreja que são feministas. Uma porrada de mulher aí na igreja que são feministas. E você sabe que o feminismo é uma ideologia demoníaca, tá? Foge dos padrões divinos. E tem gente crente, sabia, que são feministas aí. Então, assim, dentro da igreja, é o relativismo, sabe? São os costumes, que muitas das vezes são levados em consideração. É ou não é? E aí você precisa tomar bastante cuidado, por quê? Porque daqui a pouco você pode estar aderindo a um movimento que tem cara de cristão, né? Tem cara de perfeição, tem um formato
formato legal, mas lá no fundo tem um objetivo obscuro. E se eu não estou prestando atenção, se eu não estou lendo a palavra, se eu não estou nesse processo de meditar, de conhecer, de buscar conhecer a Deus, eu posso ser levado por esses ventos de doutrinas. Então, precisamos entender que nós estamos nos últimos dias da igreja. E o diabo ele vai agir de todas as maneiras para tirar o cristão da presença de Deus. A gente, muitas vezes, batemos muito contra aquilo que está aí, na nossa cara, né? Ah, a teologia da prosperidade. Ah, a gente vê isso aí, o triunfalismo. Ah, essa questão aí, né? Dessas teologias que tem, por exemplo, que buscam riqueza. Essas teologias que, muitas vezes, buscam o liberalismo, que diz que aquilo que eu faço não reflete na minha vida espiritual. Porque uma coisa é a minha vida carnal, humana, e outra coisa é a minha devoção. A gente bate muitas das vezes nessas questões aí que está aí, mas às vezes a gente não está prestando atenção, muitas das vezes, exatamente nessas coisinhas, nessas minúcias, dessas coisas pequenas, dessas ideologias pequenas, tá? Que as pequenas raposinhas que vai danificando o quê? A plantação de uva, tá? Por isso que a Bíblia diz: apanhai as raposas e as raposinhas que danificam a obra, danificam a vinha. O que eram essas raposinhas? As raposinhas eram aquelas que vinham sorrateiramente e, como não alcançavam os cachos de uvas, elas atacavam os cachos mais baixos, né? Comendo ali, coendo e danificando. E muitas vezes os agricultores estavam mais preocupados com as raposas maiores, porque tinha um alcance maior, né? Por ter uma conjuntura física maior do que as raposinhas, estavam mais preocupados em cuidar das raposas grandes, e as raposas pequenas estavam ali por baixo fazendo um estrago. É o chamado fogo de monturo, né? Está ali, você vê só a fumaça, mas por baixo está queimando. E essa é a preocupação que a gente precisa tomar, o cuidado que a gente precisa tomar. Porque a gente fala, não tem nada a ver, né? Não tem importância, não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver, pode levar você, cuidado, que pode levar você para um caminho obscuro. Porque não há harmonia entre luz e trevas. Ou você é luz, ou você é treva. Ou você é sal, ou você não é. Tá? Então não existe isso. Eu fiz uma aliança com Deus, mas eu vou na festa, mas eu não bebo, mas eu vou para. Não tem como. Você não é uma fé viva, não é uma fé verdadeira. Porque a fé sem as obras ela é morta. Então me prove
você de fato tem fé pelas suas obras e as suas obras pela sua fé. Então, anda junto uma coisa com a outra, né? Então, assim, se eu sou um cristão, se eu fiz uma aliança com Deus, tudo aquilo que me aparta de Deus eu preciso abrir mão, né? Então, aí é que está. Tem muita gente aí, por exemplo, desigrejada, né? Que diz que não precisa congregar, né? Ah, eu tenho minha fé, eu vivo a minha fé aqui na minha casa, né? Eu vou reunir ali com os irmãos, que chamam de irmãos, que na verdade, que um tipo de irmandade é essa que você não tem comunhão, que diz, não, eu me sinto muito bem em não ir na igreja. Para que ir na igreja? Né? Tem muita gente aí chamada desigrejados. Irmão, tu já viu isso? Igreja que não se agrega, né? Igreja que não se ajunta. Que tipo de fé é essa? Que não se ajunta para comungar, para compartilhar de momentos bons, de momentos difíceis, para trazer edificação. É isso? A própria Bíblia diz que quando vós vos ajunteis, né, vos ajuntais, que um tenha um salmo, que um tenha uma palavra, que outro tenha um louvor, que alguém tenha uma profecia. Isso é um culto. Se a Bíblia diz que eu tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou presente, né? Isso não significa que você orar na sua casa, Deus esteve ali, não tem nada a ver. Estou falando de aglomeração e de conjunto, de agrupamento. A igreja, por exemplo, primitiva, a Bíblia diz que Deus ia agregando aqueles que deveriam ser salvos. Então, apontando para quê? Que existe uma comunhão, existe uma comunidade ali, né? Por exemplo, Pedro foi preso. Onde é que estavam os irmãos? Cada um na sua casa fazendo oração? Não, estavam todos reunidos e orando para que Deus operasse um milagre, né? Na descida do Pentecoste, estavam cada um na sua casa? Não, a Bíblia diz que estavam todos no cenáculo, reunidos, orando, até que veio o Espírito Santo e os batizou com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo desceu e batizou eles. Eles estavam aonde? Estavam nos cenáculos, reunidos e orando de forma unânime, todos no mesmo propósito. Então, tem que congregar. A igreja, ela é uma congregação de pessoas, uma união de pessoas, tá? Onde um vai edificando o outro, né? Um vai ajudando ao outro. É melhor serem 2 do que 1, porque se caso alguém cair, tem o outro para quê? Trazer uma palavra, levantar, animar, né? Então, essa ideologia aí, pode ter certeza que... Mas hoje está mais acontecendo isso, porque lá no lado do salão mesmo, assim, porque lá é tudo que é de educação. Eu falo que hoje eu trabalho no campo minado. Vocês imaginar, e assim, e lá dentro tem muito questionamento. Às vezes eu fico caladinha, porque sou eu e outra menina que são evangélicas. 2 não são, 2 são adoradoras de imagens. E assim fica aquele conflito. Eu fico só caladinha. Mas imagina lá dentro assim, com outro, pessoas falar, eu não vou para a igreja, eu não vou buscar Deus de casa, ficar na igreja para quê? Se eu conheço a Bíblia, se eu oro, se eu peço a Deus em casa. Eu falei, mas a igreja, é a mesma coisa na escola. Você pode orar, você pode buscar a Deus na sua casa, mas você não tem conhecimento verdadeiro. Você acaba não fazendo o que é o certo para Deus. Porque muitas pessoas deixam de fazer isso. Né? A gente sabe que o Deus de casa, na verdade, a gente sabe que está deixando de adorar a Deus verdadeiramente, ouvir o que é verdadeira a palavra dele para ficar distante. Mas a gente consegue perceber que essa pessoa que diz que conhece a Bíblia não conhece. Porque se ela conhecesse a Bíblia, ela ia entender que precisava congregar, né? Você fala? Como eu estou dizendo, a Bíblia congrega, tá? Essa questão de salvação é um outro critério, tá? O que a gente está falando é comunhão. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e
qual ninguém verá a Deus. Essa questão de salvação, aí Deus que sabe se vai ser salvo ou não. Mas observando a questão das Escrituras, eu percebo que existe uma necessidade dessa pessoa congregar. Porque, como eu sou corpo, como é seu dedo, você é corpo, se você tirar o seu dedinho midinho, ele vai conseguir sobreviver. Então, não tem conexão. Tem que haver uma conexão. Entende? Então, assim, aí as pessoas dizem: Cristo sim, igreja sim, Cristo sim, igreja não. Isso aí é um movimento totalmente de desordeiro. Isso causa desordem. E se causa desordem, Deus não está no meio da desordem. Tá? Então, não é correto, não é coerente alguém que se diz cristão estar fora do corpo, tá? Fora dessa comunhão, sem o pastor, sem o líder espiritual. Tá? Então, para que Deus estipulou pastores? Se cada um pode ficar dentro da sua casa, né? Então, para que serve então os presbíteros, os diáconos, né? Para que servem então os missionários? Se eu posso ficar dentro da minha casa servindo ao Deus do meu jeito, do jeito que eu quiser, então acabou. Não fica daqui, você fica de lá, cada um por si. E onde é que fica então a instituição do pastorado que foi de Deus, que é de Deus, o presbitério, né, os evangelistas? Eles foram instituídos para quê? Os diáconos foram instituídos para quê? Para o benefício do povo da igreja. Então, a igreja é necessária. Tá bom? Então, para esse critério, tem que congregar. Tá? Agora, para a questão de salvação, aí já é uma outra questão. O que ele está falando é sobre o congregar. Se eu sou cristão, eu me agrego. Tá? Se eu sou cristão salvo, eu me agrego. Se eu não estou me agregando, aí eu tenho que rever os meus conceitos bíblicos sobre essa questão. Então, eu estou em desobediência. Sim ou não? Estou em desobediência, né? Então eu preciso fazer o quê? Deixar a desobediência de lado e passar a obedecer. Amém? Alguém mais vai falar alguma coisa? Não, né? Então vamos para frente aqui. Isso é feito por meio do relativismo, já falei. Então vamos lá avançar para a gente terminar aqui. Ó. Rejeitando a tentação. Isso implica em fugir da tentação, desenvolver a prática da autodisciplina e autocontrole, o que pode ser feito através da oração, jejum, meditação da palavra de Deus e vigilância. Lembra de José no Egito? Né? José correu, ó, partiu, deixou a capa para trás e foi embora. E a mulher de Potifar ficou com a capa e depois acusou ele, né, de ter assediado ela e por aí vai. Mas ele fez o quê? Fugiu da falência do mal, correu, né? Quando ele percebeu, ele perna para dentro de quebra, foi embora. Não é isso? Então, essa é uma atitude correta. Fugir da falência do mal, né? Cultivar um ambiente que minimize a exposição à tentação. Isso pode envolver as situações e lugares que desejam dele, impulsos e desejos que levem a quê? A pessoa ceder à tentação. Então evita certos ambientes, certos lugares. A gente volta, a pessoa diz que não é cristã, mas está lá, num ambiente onde as pessoas estão bebendo. Daqui a pouco ela vai indo, daqui a pouco ela está bebendo também. Eu tomo um vinho, tudo bem, você toma um vinho, mas o vinho não é uma bebida alcoólica, né? E outra coisa, o álcool ele abre portas para outras drogas, né? A maioria das causas de destruição da família e dos lares entram através do álcool, né? Que o álcool vai entrando, a pessoa vai bebendo e está ali, daqui a pouco começa uma briga, uma discussão e tal, a família sendo, né, destruída aí por causa de um simples gole de cerveja ou de qualquer tipo de álcool ou por qualquer tipo de entorpecente por aí, né? Aí vem a dependência química, né? A dependência do álcool, a dependência das drogas, começa por aí. Então é melhor evitar, tá bom? Se Jesus te libertou, se Jesus libertou essa pessoa, irmão, se Jesus libertou de fato algum, essa pessoa, ela quer se agregar, né? Ela quer fazer parte do corpo de Cristo. Se ela não quer fazer parte do corpo de Cristo, ela tem outros conceitos que não é bíblico. Aí tem que rever, né? Vamos lá. Outras atitudes que estão ali em Tiago, né? Gálatas 5:16 e 5:17.
17, Romanos 12:2, que fala ali sobre a renovação do poder da mente, né? Do poder da renovação pela palavra, e assim por diante. Então, arrependendo-se, né? Uma maneira aí da gente cultivar a nossa trajetória, sempre buscando o arrependimento, né? Senhor, perdoa-me, cedi à tentação, peguei contra o Senhor. Temos aqui a imagem ali prostrado e orando ao Senhor, pedindo perdão, né? Se caso ceder a alguma tentação. O arrependimento é o melhor caminho, tá, gente? O arrependimento é o melhor caminho para conseguirmos vitória. Então, durante a caminhada, é impossível que um crente ceda à tentação. Neste caso, o arrependimento desempenha um papel fundamental na restauração do relacionamento com Deus e na busca pela reconciliação espiritual. O arrependimento não é apenas o reconhecimento superficial do erro, mas o processo contínuo de transformação que envolve a confissão e abandono do pecado. Não é só se arrepender, mas sim abandonar. Vai e não peques mais. Vamos lá. Conclusão: a postura do cristão, entender que resistir à tentação em nossa jornada é um desafio constante, difícil e inevitável para todo crente, mas precisamos manter a nossa postura de resistência. Não podemos impedir que um pássaro voe sobre nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça ninho em nossa cabeça e nele se instale. Então, a questão da tentação, podemos até cair em tentação, mas o que nós não podemos é o que? Vivermos prontificados ou prostrados mediante essa tentação, mas buscar o perdão de Deus em nome de Jesus. Amém? Então, damos crédito aqui para o meu amigo, o pastor Luiz Fabiano, que projeta esses slides. Está aqui a rede social dele, se você quiser curtir depois, fique à vontade. Amém, irmãos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Glória a Deus. Vamos ficar de pé então, vamos encerrar. Vou pedir para a irmã Jéssica louvar o Senhor. E quando a irmã Jéssica louva, se você tem o seu dízimo, tem sua oferta, você traz aqui e deposita no Bênção Pilares.